Bom, gravar um vídeo aqui falando alguma coisa. Deixa eu ver. Para quem já leu um livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, vai ficar fácil de saber do que eu tô falando, e a essa altura já deve estar entendendo um pouco de o porquê as coisas estão do jeito que estão. No momento presente, no Brasil, a coisa está meio caótica. Isso deixa as pessoas até meio doidas. No momento, tem assuntos que estão mexendo com a cabeça de todo mundo. Uma coisa que todo mundo vê e acha um absurdo, pelo menos uma parte, é a situação que está acontecendo, por exemplo, nas universidades. Uma coisa que talvez nem todo mundo esteja vendo, mas é uma coisa grave, é a questão dos venenos, os agrotóxicos, por exemplo, nos alimentos e na água de beber. Para quem está prestando atenção nesse negócio aí, há dias atrás saiu a notícia que de cada 5 municípios brasileiros, um está com um nível absurdo de agrotóxico na água que é fornecida para a população nas cidades. E no sítio não é diferente, porque uma das desgraças do momento no sítio é o Roundup que estão usando até para secar o feijão. E na religião a gente vê aí vídeos aos montes no YouTube com meio mundo de evidência de que a maioria das religiões, se não todas elas, a maçonaria está infiltrada em peso. Pastores, padre, pai de santo, diacho de religiosos na maçonaria. A maçonaria agora se infiltrando no Congresso. Daqui a pouco o Brasil vai ter presidentes maçons igual aos Estados Unidos, que tiveram bem uns 20. Então, falando um pouquinho da sociedade presente do país, para a gente entender por que o caos que a gente está vendo agora, é preciso voltar um pouquinho no passado. Quem viveu, por exemplo, nos anos 70, 80 até 90, sabe que apesar do Brasil não ser um país rico e tal, mas havia uma certa ordem e progresso, como diz na bandeira nacional. Menos corrupção, uma educação melhor. Por exemplo, até os anos 70, se ensinava nas escolas noções de religião, organização social e política, latim. Enfim, a educação era melhor. Para resumir, a educação era melhor. A cultura, havia uma beleza na cultura, por exemplo, havia música que as músicas eram boas, não se gravava música tipo música da cultura pocotó. Não se gravava funk, por exemplo, não se gravaria aquilo naquela época. A cultura tinha um certo... podia se chamar de cultura. As pessoas... Cultura por quê? Porque as pessoas eram realmente cultas até aquele tempo. Um estudante de universidade era um orgulho para si mesmo e para a família e para a sociedade. Era o sonho de todo estudante um dia fazer faculdade, porque isso era o máximo. O cinema, a televisão era um meio realmente de comunicação e de informação. Então, dos anos 70, os anos 70, mais ou menos, todo mundo sabe que foi uma mudança de era, e toda mudança de era é também um ciclo nos planos Illuminatis. Então, entramos na era de Aquário, onde tudo muda, onde a coisa começa a andar para outro lado. Infelizmente, nesse caso, é para uma decadência, porque há um projeto, um planejamento de que a sociedade humana decaia, porque uma sociedade decadente é perfeito para ser manipulada até chegar à cinza, à destruição, que é parte da agenda desgraçada Illuminati. Então, exemplos do que decaiu dos anos 70 para cá. Nos anos 70 existia, por exemplo, a TV Tupi. Quem viveu naquela época sabe que, como exemplos, a gente cita o fato de que não podia haver beijo de língua em novelas na televisão. Os atores só podiam trocar beijo técnico. Não se podia gravar música degradada igual, vê-se como exemplo hoje em dia o funk. Eram os pais quem educavam os filhos e não a televisão, não o Estado, muito menos um Estado decadente como esse que a gente vê.
Havia problemas, como em toda sociedade há, em todo sistema há, mas, a meu ver, a sociedade realmente ainda caminhava para frente, ainda estava indo para cima, não para baixo do jeito que está. Então, citando o meio de comunicação, a TV Tupi, que era uma TV que prestava, como exemplo, inexplicavelmente pegou fogo, daqui a pouco surge a Globo. Essa ferramenta desgraçada, demoníaca dos Illuminatis que só serve para perverter as crianças. Hoje em dia se vê o cabaré aqui na televisão, como por exemplo nessa tal de Malhação. Esses dias atrás tinha um pai desabafando que não podia mais educar os filhos, era o Estado que educava, e tinha muita bandidagem, muita prostituição. Então naquele tempo, até os anos 70, os pais educavam os filhos. Era obrigação do Estado fornecer informação. Na escola não educa ninguém de forma nenhuma. Passa alguma informação, algum conhecimento. Que termina, por sinal, robotizando ainda mais a sociedade. Então, depois da tal da democracia, que foi planejada pelos maçons, executada pelos maçons, e depois da tal da democracia, os Illuminatis puderam cumprir uma parte da agenda que eu vou citar depois. Então, daí para cá, a coisa só veio de mal a pior, até chegar onde a gente está. Uma corrupção desgraçada que leva a população a essa revolta, a um desespero por uma solução, por um salvador. Depois divide-se da maneira que está dividido entre dois grupos antagônicos, dando a ideia de que há realmente dois lados e que você pode escolher um e que vai fazer diferença pelo lado que você escolher. Dá a população, diante do desespero, frente ao caos que encontra em volta, dá à população a sensação de que pode fazer alguma coisa, de que há alguma coisa a ser feita. Como se a gente tivesse realmente algum poder hoje em dia. O caos que foi planejado e está sendo executado, e não é o indivíduo mal informado e manipulado que vai mudar essa situação. Há uns tempos atrás aconteceu, assim, citando de novo a diferença de como era passado e como é agora, até os anos 70, as crianças colecionavam figurinhas. Isso eu estou falando em relação à decadência da sociedade. Então era normal os meninos colecionarem figurinha de jogador de futebol, figura dos heróizinhos da TV, de Walt Disney e tal. Enquanto hoje em dia, uma das decadências que houve daquela época para cá em relação à educação, por exemplo, que os pais perderam o controle sobre os filhos porque o Estado passou a educar. Um pai não pode mais educar um filho como fazia antigamente, senão ele vai preso. Por exemplo, não pode bater se o filho merecer, não pode exemplar, como diziam os meus pais. Quem passou a educar as crianças foi a Globo Lixo e o Estado decadente, falido. Enfim, hoje em dia se vê, depois que o Estado passou a educar as crianças e a Globo Lixo e coisas desse tipo, vê-se, por exemplo, as crianças hoje em dia trocando... tem um aplicativo, parece uma calculadora, onde era moda, e eu vi isso já no Pernambuco, já no sertão do Pernambuco. As crianças colecionando figurinha, as meninas mandando foto pelada para os meninos e os meninos mandando foto pelada para as meninas. Teve um pai na cidade perto de onde eu resido que quase que se suicida de depressão porque a menina dele mandou foto para mais de 50 meninos. E quando ele foi reclamar, porque não podia bater, não podia mais fazer do jeito que fazia de primeiro, houve a maior encrenca com o conselho tutelar, porque se fosse dar a surra que ele queria dar na menina, enfim, eu estou falando isso para falar da diferença que há entre os anos 70 até hoje. Então dizem que a sociedade evoluiu, a meu ver ela decaiu. Vou gravar outro vídeo para falar da segunda parte, que é a mais importante desse assunto.